Olá, bom dia. Eu sou Mariana Tocarni, diretora da GEDUCA e repórter da Agência Brasil. Começamos agora o segundo dia do 4º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação. Hoje eu vou mediar a primeira mesa, que é sobre jornalismo de educação e a pandemia. Às 14 horas, teremos uma sessão sobre coronavírus e as desigualdades educacionais. E às 16, um mini curso sobre dados e microdados que ajudam a entender e a cobrir a educação. Antes de dar início à primeira mesa do dia, vamos assistir a um vídeo de uma série que produzimos especialmente para esse evento, com personagens de várias partes do país sobre como viveram e estão vivendo esse momento de pandemia. Hoje é dia do nosso jornalzinho Alunos Conectados. Vejam quantas coisas legais a gente fez nesta semana. Foi uma ideia de divulgar o trabalho que está sendo realizado aqui na escola, de como a gente está, a metodologia que a gente escolheu para trabalhar. Cada professor escolhe a sua e aí foi levando para a comunidade, levar para a comunidade essa informação do que está sendo trabalhado e como está sendo trabalhado durante a pandemia. É com você, tia Hilda. É isso mesmo, Solara. Essa semana foi realmente muito especial. E durante o mês de junho estaremos comemorando as festividades juninas. Essas datas mais importantes, a gente pega aquele tema e trabalha com os alunos. Falando em comemoração, chamo agora o aluno John, do 2º ano, que tem um recado muito especial para nós. É com você, John! A diretora que cria os desafios e nós, enquanto professores, vamos incentivando, escolhendo alguns alunos. Cada edição a gente escolhe alguns alunos para participar. Nós temos uma equipe composta pela gestão, coordenação e 4 professores que estão à frente, assim, né? Uma professora que faz vídeos diariamente. Durante o dia a gente fecha as atividades, encaminha para ela produz os vídeos do dia, a gente retorna para os grupos. Eu faço a questão da edição e correção de fala, do Darcizinho, dos alunos, encaminha para a família. Então as crianças fazem as atividades e para a gente mostrar que elas estão fazendo, a gente divulga no canal através do telejornal, Alunos Conectados. E vem funcionando, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria 11. Quando no período do jornalzinho, que sai o jornalzinho, aí quando vão assistir a gente vê, né, e fica todo mundo feliz porque tá vendo os coleguinhas. Eu gosto de estudar, fazer o jornalzinho. E aí foi motivando, né, por levando as informações, além de informações, conhecimento, foi proporcionando essa interação da família com os alunos, a família com a escola e foi crescendo então a ideia do jornalzinho. Nesse período de distanciamento, o difícil para a escola, para a gestão escolar, é motivar os professores que estão em casa, motivá-los a diariamente estarem com aquele ânimo de ministrar suas aulas, mesmo que de forma remota. E motivar, acima de tudo, os alunos a participarem, porque entendemos que em casa eles têm o auxílio dos pais e que muitas vezes eles não têm, né, como ter aquele acompanhamento e aquele direcionamento necessário. Aqui nós somos acostumados a incentivar os alunos a fazer atividades, criar metodologias diversificadas que possam ser interessantes para a criança. Agora nós temos que incentivar os pais a aplicar essa atividade com as crianças e interagir no grupo. Hoje já é um tanto diferente, nem sempre a gente consegue convencer a todos. A Secretaria Municipal de Educação nos disponibilizou para as escolas da rede municipal um projeto macro que denomina-se Aprendendo em Casa, BV. No qual eles disponibilizam para a comunidade escolar atividades organizadas diariamente. Então, o telejornal Alunos Conectados, ele vem somar com essas atividades, ele vem trazer uma roupagem nova para essas atividades, de uma forma atrativa. Mas o projeto Aprendendo em Casa, também o nosso projeto da escola, que é o jornalzinho, não vai contar como dias letivos. A gente ainda não tem essa informação de quando vai voltar e de como vai se dar essa aprovação deles para o próximo ano. A continuação do nosso telejornal é algo que com certeza irá fazer parte
das atividades pedagógicas da nossa escola com o retorno das aulas presenciais. Mas acredito que possivelmente esse ano a gente não volte com as nossas atividades normais. Sentimos falta de tudo, sentimos falta, né, daquele bom dia das crianças, daquele momento de estarmos no pátio fazendo horário cívico, de darmos um tchau quando estão indo embora, na hora do recreio estar ali direcionando juntamente com eles, com professores aquele momento de feedback na hora do intervalo. Tudo isso que faz parte do cotidiano escolar, com certeza é algo que está fazendo muita falta. Eu não gosto de ficar sem ir pra aula. Você sente falta mais do quê? Da escola, tudo da escola. É difícil para a gente ficar na sala de aula, sem a presença de nossas crianças. A gente entende a dificuldade, é claro que a gente entende. Nós precisamos preservar a vida em primeiro lugar. Mas isso não ameniza o sentimento de distância, saudade. Jornalismo de educação e a pandemia. Como é que a gente está se virando? Essa mesa foi gravada para que a gente pudesse garantir a conexão de todos, mas estamos aqui também no dia do Congresso, disponíveis para responder possíveis dúvidas pelo chat do próprio site do Congresso de Educa 2020. Então, se tiverem dúvidas, quiserem mandar comentários, podem enviar que a gente vai respondendo pelo chat. Nós somos aqui jornalistas de diferentes regiões do país. Eu, do Rio de Janeiro, a Paula Ferreira, repórter do Jornal Globo e da revista Época em Brasília, Josué Ferreira, editor-chefe do Roraima em Tempo, em Boa Vista, Ítalo Cosme, repórter de cidades do jornal O Povo, em Fortaleza, e Marcel Hartmann, repórter multimídia na redação integrada de Zero Hora, Rádio Gaúcha e GZH, em Porto Alegre. Bom dia, gente. Vou começar... Bom dia, Mariana. Vou começar com uma pergunta quase terapêutica, né? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão se virando nessa pandemia? Vocês estão indo para a redação? Vocês estão em casa? Como é que vocês estão? Eu ainda estou 80% do tempo em casa, né? Em Brasília, a gente ainda tem algumas coletivas que estão acontecendo presencialmente, mas num número bem menor do que no tempo normal, né? Mas aí eu saio somente para ir para essas coletivas. 80% do meu tempo eu continuo em home office, a gente ainda não voltou para a redação. E é um desafio, né, de trabalhar sozinha ali, isolada em casa, porque bem ou mal, quando a gente está na redação, a gente troca uma ideia com os colegas, né, com os editores, ou quando a gente está no Congresso, troca uma ideia ali também com os deputados. Então, assim, ainda estou me acostumando com esse trabalho solitário. Todo mundo, né, teve que se adaptar a esse fazer jornalismo de uma maneira diferente, porque a gente é tão acostumado a fazer notícia com esse dinamismo, né? Você tem esse contato na redação, você tem um contato com o próprio entrevistado, e a pandemia nos trouxe uma realidade muito diferente, e a gente teve que se adaptar num período muito rápido. Então, você tem que se adaptar àquelas ferramentas, né, as próprias redes sociais como canal de informação. Então, a gente teve que mudar o jeito de fazer notícia e de fato, eu senti muito isso, porque a redação do Roraima em Tempo, ela foi para o home office, ficou por 3 meses, e aí depois de um tempo, né, quando a própria curva aqui no estado de Roraima começou a diminuir,
a gente sentiu um pouco essa necessidade de retornar para a redação, claro, com todos os cuidados, para tentar produzir, voltar àquela rotina normal, digamos assim, mas foi bem diferente, foi bem difícil você fazer notícia durante esse período, que você perde, às vezes, a oportunidade de fazer uma pauta, porque muitas instituições fecharam, então é uma dificuldade para conseguir marcar uma entrevista, enfim. Acho que o que a Paula fala de fazer jornalismo solitário de casa foi uma realidade bem difícil. E até essa volta, né, não é a mesma. A gente voltou agora na EBC agora essa semana e tem todo um protocolo, né? Você é máscara, é álcool, é toda uma coisa que não é mais a redação que você encontrou, né? A que você vivia há um tempo atrás, né? Você pode continuar, gente. A gente também está no processo de retorno aqui em Fortaleza, na redação do Jornal Povo. Outros setores do grupo de comunicação já voltaram, né? Então é um retorno gradativo. Inclusive, por exemplo, da minha própria editoria, na redação, a gente está voltando com os dias alternados, tem essa questão de protocolos, né? Um deles, por exemplo, se eu sair para uma pauta, quando eu voltar, eu vou ter que ir direto para casa, eu não volto para a redação, são alguns cuidados, né? Como a Mariana disse, né? A redação não é a mesma, mas nos últimos 7 meses, assim, eu fui bastante vezes à rua, e é isso, a gente continua indo, assim, apesar de da frequência ser menor. E você, Marcel? Então, pegando a porcentagem que a Paula citou, eu diria que eu estou uns 95% do meu tempo fazendo home office. A redação integrada da Zero Hora, da Rádio Gaúcha e de GZH começou com o trabalho remoto em março, e a gente segue nele ainda, tem previsão de seguir nele até mais ou menos dezembro. O maior desafio, acho, o José falou, que é, de fato, conseguir histórias e conseguir chegar, de fato, à população enquanto todo mundo está em casa, né? O grande esforço é a gente tentar sair dos discursos oficiais, né, que o governo cita programas de ajuda, de educação para os alunos, e conseguir, de fato, ver se essas ações, elas, de fato, estão chegando, né? Estão ajudando os alunos e estudantes, seja da educação básica, seja do ensino superior, né? Então, em tempos antes da pandemia, a gente iria para uma escola, né? Visitaria, combinaria e falaria com alunos no dia a dia. Enquanto que agora, enfim, agora as coisas estão voltando, as aulas estão voltando, né? Mas até então, as escolas estavam fechadas, era difícil conseguir chegar em famílias, chegar em professores, e até mesmo em especialistas muitas vezes, né? A menos que a gente tenha, claro, fontes nossas, né? Mas é um grande desafio, assim, e evidentemente uma falta da redação, né? Da troca diária. Ainda que eu sinta que eu me adaptei bem ao home office hoje, mas acho que o grande desafio é a gente, como jornalista, quer chegar e ouvir de fato o que está acontecendo, testemunhar o que está acontecendo na sociedade, e a gente tem que fazer esse esforço de chegar e conseguir observar o que está acontecendo estando de casa, né? É um desafio mesmo. Eu acho que um primeiro momento do meu home office foi achar que eu conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Talvez por estar em casa, eu achava que eu conseguia acompanhar uma coletiva de imprensa aqui numa tela, ver na televisão o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que eu respondia coisa de WhatsApp. E aí, quando você entra num WhatsApp, é um buraco sem fundo, né? Porque daí vem família mandando coisa, você tem que resolver o almoço, você tem que resolver um monte de coisa que desaba. Então, as coisas ficam bastante misturadas, né? Embora... Até na EBC a gente tem direitinho, ponto eletrônico, então você tem horário de entrada e saída, mas nem sempre os seus entrevistados respeitam esse horário, né? Então você vai conversar com um professor que fala assim, não, eu dou aula até 7 horas da noite, a gente pode conversar às 8, que já é bem depois do meu horário, né? Eu falo, não, lógico, é o horário que o senhor tem, então a gente vai conversar 8 horas da noite, né? Dou um jeito, entro lá, converso com ele, então fica tudo bastante misturado, né? Agora acho que eu consegui me organizar um pouco melhor, mas Não, e de fato isso aumentou, por exemplo, no jornal onde eu estou, a gente percebeu que a nossa produção aumentou durante a pandemia. E a gente também percebeu a própria busca do público por informações, porque a gente vive numa guerra constante com fake news, isso é muito fato, né? A gente tem que levar informação fidedigna, e a gente sente que o público
público veio atrás disso durante a pandemia. Então, isso requereu também da gente um esforço ainda maior de procurar informação, e aí, de fato, isso não tem hora para acontecer, você vai até de madrugada, se for preciso, que foi o meu caso de ir atrás de informação no Hospital de Campanha daqui de Roraima, 3h30 da manhã, porque o público quer saber. Então, essa responsabilidade que nós temos com a informação e com o nosso público também nos pressiona, né, a fazer o jornalismo em tempo de pandemia e a intensificar essa busca por informação. Eu tenho uma coisa sobre essa questão de horário. Por exemplo, eu recebi o material, 2 furos que eu dei durante essa pandemia em relação à educação, foi um material que eu recebi, assim, fora completamente do meu horário de trabalho. O primeiro era do percentual, da quantidade de municípios aqui do estado que não retornariam este ano, que no caso, né, eram 125 de 184, eu consegui essa informação 7 horas da noite, meu horário de trabalho é até mais ou menos 2 horas, 2h30. E aí, caramba, preciso escrever. Aí, peguei a informação e fui escrever, né? Porque a gente, às vezes, é um pouco ansioso demais. E outra, que foi recentemente, do Fórum Estadual de Educação do Ceará, que foi 1h da manhã. Então, 1h da manhã eu recebi um documento, aí eu olhei assim, eu não acredito. Aí eu mandei para minha editora, né? Silvinha, mostrei o que estava recebendo para ela, isso 1h da manhã, falei assim, isso me perdoa, mas quando você vê, você me responde. Aí ela me respondeu, me deu ok para fazer no outro dia, só que eu sou um pouco ansioso, e fiz na madrugada. No outro dia, estava lá, a gente trouxe o conteúdo com exclusividade, e aí no dia seguinte foi a manchete do jornal. Então, assim, os horários ficaram completamente loucos. Com certeza. Vocês acham, gente, que a cobertura de educação ganhou, de repente, um pouco de mais espaço nesse período de pandemia? Ficou mais fácil sugerir pauta? O que vocês acham, assim, o que está acontecendo para vocês nessa parte de cobertura de educação? Com certeza, não. Eu acho que a educação ganhou muito mais destaque durante a pandemia, sobretudo porque os assuntos agora de educação já impactavam sempre antes, evidentemente, diariamente na rotina das pessoas. Mas agora a suspensão das aulas, ela assim, mexe diretamente com a vida dos pais, porque os pais estão em casa, né? Então, ao menos a gente notou aqui em Porto Alegre que os pais estavam muito preocupados em saber como é que ia se dar a suspensão das aulas, como é que ia se dar o ensino remoto, se haveria algum tipo de compensação, algum tipo de programa, como é que seria feita a compensação das aulas, muito a questão também de educação infantil também, agora volta às aulas que começou pela educação infantil, né, e o que para muitos pais é importante pela questão de aos poucos voltarem ao trabalho, mas também tem a posição dos pais que são contra isso, porque acreditam que isso pode trazer algum tipo de impacto na saúde pública. Enfim, são questões que a gente sente que o jornalismo de educação hoje, sobretudo durante a pandemia, se tornou muito um jornalismo de serviço. Assim, as pessoas, elas consultando os jornais, ouvindo a rádio, lendo o site, lendo o jornal, para saber o que vai acontecer com a família na semana que vem, porque a gente tem calendários de volta às aulas, a gente tem, enfim, no ensino superior também, programas de auxílio emergencial também, como a gente teve aqui na Federal do Rio Grande do Sul. Então, são assuntos que mexem muito com as pessoas, a gente vê esse interesse refletido também na audiência das pessoas, querendo saber como a vida delas vai mudar na semana que vem, ou mesmo como a volta às aulas impactou em outros estados, em outros países. Também são conteúdos que, de certa forma, servem como preditivo, né? O que aconteceu em outro país ou em outro estado pode acontecer aqui. Então, eu sinto que sim, o jornalismo de educação ganhou mais relevância ainda durante a pandemia. Eu acho que tem 2 lados, assim, tem essa questão, né, que durante a pandemia, é isso que o Marcel citou, de virar muito um jornalismo de serviço, né, todo mundo quer saber se pode mandar o filho para a escola, se não pode e tal, mas por outro lado, eu acho que temas que são constantes na agenda do jornalismo de educação perderam um pouco de espaço por conta do noticiário. Por exemplo, a gente teve recentemente a divulgação do IDEB, né? Eu acho que em tempos normais o IDEB seria manchete de muitos jornais, mas eu senti um pouco que nesse ano ficou um pouco ali, claro que teve espaço e tal, mas teve um destaque um pouco menor do que
em outros anos, né? Essa divulgação que já é prevista e tal. Então, eu acho que, por um lado, tem um protagonismo do jornalismo de educação no sentido do que está acontecendo agora, né, do noticiário em relação à pandemia e como que isso vai afetar o retorno dos estudantes para a escola ou não, mas, ao mesmo tempo, temas que já são da agenda da educação, né, perderam um pouco de espaço, porque tem muito mais coisa acontecendo, né? Então, não que tenha perdido a relevância, mas nesse momento os holofotes estão voltados para um outro ângulo, né, dessa questão da educação. Só colocando aqui, né, uma observação, o IDEB, para quem está começando agora, ainda não entrou em contato com esse índice, é um dos principais indicadores de qualidade, né, da educação básica das escolas, então a gente espera sempre esse índice para a gente ver como é que está o desempenho, é um índice realmente super importante. E até pegando esse gancho, Paula, teve outro assunto super importante, né, que foi a votação do Fundeb, né, que é o fundo que financia aí a maior parte das escolas desse país, grande parte dos funcionários, etc., infraestrutura. Como é que foi acompanhar esse Fundeb, né, você que está em Brasília, acompanhar essa votação nesse regime de pandemia, como é que foi isso? Foi mais um desafio desse jornalismo solitário, né, que a gente está tendo que praticar. Porque em tempos normais eu com certeza estaria lá na Câmara, no plenário e tal, acompanhando a votação, falando com os deputados. Se tivesse dúvida, ia direto no deputado, perguntar e tal, saber se ia aprovar X ou Y, se ia ter alguma mudança no texto. Como a gente está nesse modelo remoto, né? Eu tive que acompanhar tudo de casa, tanto a votação na Câmara quanto a votação no Senado. E isso dificultou muito o trabalho, porque enquanto no presencial eu estaria ali do lado das pessoas que estão ali tomando a decisão e poderia perguntar qualquer coisa e tal, em casa eu tinha que ficar tentando contatar as pessoas pelo telefone e elas, claro, no meio de uma votação super importante, não me atendiam, ou então não respondiam, então eu dava uma travada, sabe, na apuração, na cobertura. Então, foi um desafio, assim, porque essas questões, né, legislativas e tal, tem muitos pormenores que a gente muitas vezes tira a dúvida ali com o assessor, ali na hora, né, na comissão ou no plenário e tal, ou com o próprio deputado. E enquanto a gente estava nesse trabalho remoto, ninguém atendia o telefone. Foi assim, uma reinvenção mesmo do trabalho de cobertura de uma votação. Foi bem difícil, mas a gente conseguiu contornar, mas eu acho que o presencial, ele dá uma oportunidade para a gente de pegar mais informação, né? Talvez se eu estivesse ali debatendo, conversando com alguém, com algum parlamentar, eu ia perceber um ângulo novo que pelo telefone provavelmente eu não consegui perceber nessa cobertura. Bom, e IDEB, Fundeb, claro, também repercutiu em todos os veículos, né? Acho que Ítalo cobriu isso também, né, ali de perto. Como é que foi para você aí, Ítalo, no Ceará? Foi interessante porque a gente o Ceará sempre tem um pouco de destaque nas avaliações, né? Então, a gente buscou, no material que a gente fez, na reportagem que saiu no dia seguinte, que inclusive foi a manchete do jornal, mostrar também o outro lado, né? Dos avanços que a gente precisa, apesar de estar no patamar interessante, né? Que ensino médio ainda deixa um pouco a desejar, se no caso de Sobral, que não conseguiu avançar tanto este ano, que não é mais, se não tem considerado, não tem a melhor educação, né? Deu uma reduzida nesse progresso, então a gente fez assim, um trabalho conjunto, né? Eu com outros repórteres, assim, para tentar trazer esse material. E aí, no caso do Ceará, tem outras avaliações, como o SPAES também, entende? Então, o SPAES, ele foi divulgado no meio da pandemia, que é o percentual de alunos que sabem ler e escrever, que eles avaliam português e matemática também, aqui é a avaliação interna do Estado. Então, foram algumas avaliações, né, que saíram ao longo dos últimos meses, veio também
E aí a gente conseguiu manter, acho que, um nível de cobertura de educação assim, com certa frequência, né? Então, o Marcel falou uma coisa interessante sobre a educação como serviço, e eu acho que é exatamente isso. As pessoas estão buscando informação, né? E quando vem uma coisa diferente, também é interessante, porque as pessoas se interessam, né? Para fugir um pouco, só educação pandemia, não. E essa questão dos sistemas avaliativos, as pessoas consomem muito, porque assim, o professor, o aluno quer saber como saiu, o pessoal da escola quer saber, e ver se foi reconhecida a escola, né, por esse destacado. Tem um ponto importante, agora, em relação à pergunta anterior que você fez, Mariana, sobre a cobertura da educação. Eu queria ter falado, que eu acho que é interessante, tem uma nuance que eu percebi, que as pessoas começaram a pautar a redação a partir dos debates públicos, nas redes sociais e tal, falando, por exemplo, aqui no caso do Ceará, né, educação e bares ainda não votaram, né, mas a parte da educação, do ensino, algumas séries já estão autorizadas. Então, antes disso, as pessoas falam assim, mas aí todo mundo está voltando à educação. As aulas não voltou por quê? Porque já está autorizado, mas as escolas não reabriram, pelo menos as públicas. Então, as pessoas veem essa necessidade, as pessoas querem saber, entender por que não voltaram. Então, é um debate que é puxado também pela sociedade, que ela quer saber. Nesse caso, na pergunta anterior. Tá, joia, obrigada. E já que você mencionou até sociedade, acho que, Josué, o veículo de vocês é bastante pautado, né, pelas demandas que a própria comunidade traz para vocês, não é isso? Como é que vocês têm trabalhado isso? Que tipo de demandas têm surgido, principalmente na área da educação? Até pensando, né, dessa educação ter ganhado mais espaço ou não, o que você tem chegado aí para vocês também? Eu acredito que a pandemia mostrou um lado mais sombrio, né, da educação. Porque às vezes existem esses problemas, mas eles não são trazidos à luz do debate público. E aí é o que a gente recebe. Por exemplo, aqui em Roraima, quando o ensino ele foi suspenso, né, o ensino presencial, o que a gente sentiu é que não tinha um planejamento, né? Você ouvia falar de pandemia, mas você não vê o próprio governo tomar a iniciativa de um planejamento para que a educação não seja desassistida. E aí, suspendeu a aula, não tinha planejamento, depois de um tempo você inicia um ensino remoto, e aí é quando esses problemas começam a surgir, e esses problemas chegam até a redação. E aí, por exemplo, em Roraima, os estudantes começaram a receber material por aplicativo, né, ali pelo WhatsApp. Só que muitos estudantes não têm acesso à internet. Então, você tem essa falha, né, porque é uma demanda técnica, e que o poder público não assiste. Além disso, os pais chegavam para a gente, né, para o jornal, reclamando dessa falta de suporte, e também porque não tinha acesso. E aí eu vou entrar numa situação mais delicada, que são aqueles estudantes que vivem nas zonas rurais e nas comunidades indígenas aqui de Roraima. Aí é onde tem outra demanda. Por exemplo, eu fui cobrir a pandemia na comunidade indígena mais afetada aqui de Roraima, e lá dentro a gente visitou, né, o posto de saúde e a escola, além de outros locais. E a escola, você precisava ver o estado em que estava, né? Falta de estrutura, as paredes deterioradas, o chão deteriorado, o matagal ao redor da escola, banheiros danificados, enfim, uma série de problemas de infraestrutura que não atendiam os estudantes, antes da pandemia, e que agora, durante a pandemia, se mostra muito mais aflorada. E toda essa série de problemas que tem dentro dessa falta de estrutura intensifica essa gravidade no ensino-aprendizagem. Por quê? Porque os estudantes não têm esse suporte, e são essas demandas que chegam para a gente, quase que diariamente, né? E os estudantes que deveriam receber apostilas, já que não tem internet, não tem esse suporte técnico dentro das comunidades indígenas ou mesmo nas vicinais, receberiam esse material por meio do transporte escolar. Isso o governo mandaria. Só que isso também não chegou. Então, é outro tipo de demanda que a gente recebe, né? Justamente a falta de material para quem está fora da sala de aula. Então, são esses problemas que a gente recebe, são essas demandas que chegam quase que diariamente relacionadas à educação,
E justamente também isso que todo mundo está citando, que é essa escuridão quanto ao que vai acontecer daqui para frente, né? O ensino remoto está retornando em Roraima, não tem uma discussão sobre isso, a imprensa busca, mas a gente tem dificuldade de encontrar algumas respostas. Lá no início da pandemia, olhando já por iniciativas municipais, a gente tem a criação de perfis para ajudar os pais e os estudantes durante esse processo de ensino-aprendizagem nessa quarentena, nesse isolamento social, mas depois essas demandas se intensificam conforme a própria pandemia ia se intensificando, essas demandas chegavam muito para a redação, essas reclamações. Então foi isso que a gente sentiu muito de perto, Mariana. Quem cobriu bastante desigualdade também foi o Marcel, né, Marcel? Como é que vocês fizeram aí no Rio Grande do Sul? Sim, foi uma preocupação muito forte nossa a gente tentar cobrir como a desigualdade, como o José falou, já pré-existente aqui na nossa sociedade, como ela acabou refletindo na educação, né? A gente teve uma reportagem especial que foi especificamente sobre isso, sobre como a pandemia estava acentuando o abismo de desigualdade entre a rede pública e a rede privada, e a gente fez um esforço justamente de tentar ir atrás e falar com os alunos e sentir quais que eram os obstáculos. Muitos deles agora foram falados, né? A questão de não ter internet, por exemplo, ou questões muito piores, né? Assim, famílias que os alunos iam para a escola para comer. E agora não estava tendo isso, né? O grande esforço da gente era tentar ir para além do discurso oficial que estava dizendo que haveria saídas, haveria internet, haveria, enfim, e aqui no Rio Grande do Sul um cenário se repetiu como em muitos outros estados, que era havia Google Classroom, por exemplo, havia uma plataforma para os alunos se conectarem, mas na verdade essa saída veio muito tarde do governo. Os professores já estavam há muito tempo fazendo vídeos, fazendo lives no Instagram, e no fim das contas essas saídas oferecidas pelo governo, elas vieram tarde demais e acabaram não auxiliando tanto os alunos. Num caso específico, por exemplo, dessa reportagem sobre o abismo entre as redes e privada, eu fiz essa reportagem com um colega meu. E a gente ia fazer em pouco tempo, enfim, daí ele acabou indo para conseguir falar com os estudantes que estavam sendo afetados. Por isso a saída dele, por exemplo, foi ir numa fila de uma agência do INSS e conseguir famílias ali para tentar chegar em pessoas, né? E esse por exemplo, um dos obstáculos da pandemia, né? E essa desigualdade ela está muito aflorada. A gente depois teve vários relatórios mostrando, e nós noticiamos também, o quanto a internet não estava sendo usada, e daí a gente tinha sempre um discurso oficial, né, dizendo essa internet agora, no caso do Rio Grande do Sul, veio do orçamento da Assembleia Legislativa, né, que ofereceu esse dinheiro para pagar pacotes de internet, e aparentemente isso era vendido pelo discurso oficial como algo, como uma solução, né, para atenuar a desigualdade educacional. Mas quando a gente foi na ponta falar com os alunos em outras reportagens, a gente descobriu que essa internet não fazia nenhuma diferença, porque, de fato, só podia usar pelo Google Classroom, por exemplo, e os professores mandavam vários vídeos de conteúdos no YouTube, por exemplo. Então, não fazia tanta diferença, assim. E depois a gente foi repercutir esse assunto com vários especialistas, e até entrevistei a Cláudia Costin, que é professora da GV, né, e uma entrevista com ela, e ela bateu muito nessa tecla, né, do quanto a desigualdade ela vai ser ainda mais aflorada. E acho que a grande questão também que eu acho que vale citar é o debate polarizado que tem na educação e que a gente acaba retratando, né, nas nossas reportagens, que a nossa sociedade está bastante polarizada, né, a gente sabe, e isso se reflete na educação. De um lado que alguns pais, enfim, parcela da sociedade é contra a volta às aulas agora, né, presenciais, por acreditar que isso vai piorar a epidemia, e do outro lado tem pais que são a favor e dizem que, enfim, precisam colocar os filhos na escola, ou acham que isso é seguro, né, e a gente acaba tendo que retratar, e é interessante também ver, e acho que o grande desafio é a gente também ver o lado dos professores, né, também fiz várias reportagens mostrando como essa pandemia está afetando todo mundo, né? E de um lado, professores, por exemplo, professores e sindicatos são até hoje contra a volta às aulas, enquanto que governo do estado e rede privada, enfim, sindicatos de escolas são a favor dessa volta, né? Então tem esse grande debate. Uma reportagem específica
eu entrevistei vários professores para perguntar o que eles achavam da volta às aulas. E o grande medo deles era, no caso do Rio Grande do Sul, professores eles têm salário baixo, estão há 6 anos sem reajuste e estão há vários anos com salários atrasados. Então, o grande receio deles, por exemplo, era: vou trabalhar e vou colocar meus alunos em risco, vou colocar minha família em risco, vou me pôr em risco, né? Então, queria destacar também o nosso desafio aqui, enquanto jornalistas que cobrem educação, que é retratar também essa polarização da volta às aulas, né? Que acaba sendo bastante acentuada hoje, né? Sim, e até aproveito para colocar por demais, né? Como é que vocês têm trabalhado esse desafio de sair um pouco do oficial, conseguir chegar na ponta e fugir dessa polarização? Como retratar isso de uma forma que você, de fato, dê destaque para um cenário educacional, de fato, né? O que importa, e não tentar fugir um pouco de polarizações políticas. Paula, você que está no centro do poder, como é que você tem trabalhado isso? Então, eu acho que, assim, com esse fato de a gente não estar na rua, né, não estar indo para as escolas e falando ali diretamente com as pessoas, a gente tem que fazer um pouco de malabarismo para sair do discurso político e não comprar determinadas versões, né? Então, assim, eu acho que eu tento, nesse momento que a gente não está conseguindo ter acesso às comunidades e tal, a via que eu tenho procurado é tentado, para sair um pouco do discurso oficial, é tentar falar com os conselhos, né, municipais de educação, que tem membros também da sociedade civil e tal, e também tenho procurado falar bastante com professores, para sair um pouco do declaratório, né, das autoridades e tudo mais. A gente fez uma matéria recentemente que foi partindo dos dados do IDEB e cruzando com os dados sobre o novo Fundeb, municípios que vão passar a receber e tal, esse recurso. A gente percebeu bem claramente a dificuldade de sair desse declaratório e de buscar fontes que não as autoridades, porque quando a gente cruzou esses dados do desempenho no IDEB e com os municípios que receberão o Fundeb a partir do próximo ano, nessa nova configuração, e a gente tentou verificar qual a condição de infraestrutura e a condição educacional desses municípios que vão passar a receber o recurso a partir do próximo ano. E aí são municípios muito pequenos, no interior do Acre, municípios em Mato Grosso do Sul. Então, que a gente teve uma dificuldade bem grande de conseguir acessar pessoas da comunidade, e não só representantes das secretarias e tudo mais. Foi um trabalho, assim, no fim das contas, que acabou tendo muito mais a voz oficial na matéria, por conta dessa dificuldade de chegar à pessoa, né, à comunidade, aos estudantes. Tinha até um município perto de Brasília que ia passar a receber o recurso, mas a rede estava totalmente com aulas interrompidas, então não adiantava a gente ir até lá, porque não ia ter ninguém na escola. Então, para fazer essa matéria, sair um pouco da declaração, tentei ir por esse meio dos conselhos e tentar achar professores, mas ainda assim foi bem difícil, acabou tendo uma prevalência, né, das autoridades falando, mas o caminho que eu vejo é esse, sempre ir tentar achar organizações de classe dos professores, né, tentar procurar até a organização de pais e alunos. É o meio que eu estou conseguindo furar um pouco essa questão das autoridades, sempre falando, né? Teve uma matéria que a gente fez também sobre alfabetização, que aí foi uma matéria que eu consegui chegar à população, mas aí eu tive que romper o meu isolamento social, porque eu estava em casa já fazia uns 3 meses que eu estava em casa, eu acho, quando eu fui fazer essa matéria, e aí eu entrei em contato com professores, né, do sindicato do DF, porque eu queria encontrar estudantes que estavam ainda fazendo o ciclo de alfabetização e cujos pais eram analfabetos,
para mostrar a dificuldade dessas crianças nesse ensino remoto, né? Porque já é difícil ser alfabetizado ali na sala de aula. Imagina uma criança que está nesse processo em casa e os pais são analfabetos. E aí eu consegui localizar uma família numa região pobre aqui do Distrito Federal, mas eu tive que ir até essa família com todos os cuidados, com máscara, com álcool em gel e tudo, entrevistando à distância, porque seria muito difícil eu conseguir entrevistar essa família pelo telefone, por uma barreira mesmo de expressão, né, de dificuldade de comunicação dessa família e tal, que era uma família cuja maioria dos adultos não era alfabetizada e as crianças estavam nesse processo. Então, acho que uma alternativa é sempre a gente tentar encontrar organizações de professores, organizações de pais, ou os conselhos municipais com membros em sociedade civil. Eu só queria acrescentar uma questão, pessoal, agora que a Paula estava falando também de formas de tentar quebrar o discurso oficial, eu também citaria ONGs de educação e pesquisadores de educação, né, professores universitários. Eles, em geral, estão em contato, estão a par de iniciativas e de como as coisas estão funcionando, porque também, seja porque pesquisam o assunto, ou seja porque tem entre seus orientandos professores da rede pública, da rede particular, enfim, então que pessoas que também estão vivendo o dia a dia das escolas. Agora eu lembrei de uma reportagem que eu fiz pensando em jornalismo de soluções, que é uma prática que a gente está aplicando aqui na RBS, em Porto Alegre, de tentar oferecer também bons exemplos e questões que inspirem gestores ou sociedade no geral a tomar boas ações. E depois de fazer essa reportagem sobre a desigualdade educacional, o desafio era a gente ver, então tá, e aí, como é que boas cidades, bons países estão fazendo de prática em educação. E a ideia era tentar mapear no mundo inteiro, né? E aí, como é que estão conseguindo lidar com a pandemia? E foi também com professores universitários que tinham feito, por exemplo, seu doutorado em Portugal. Então, eles tinham contato com professores e pesquisadores de lá que tinham boas saídas para conseguir atenuar essas questões da desigualdade na educação, né? Então, enfim, eu citaria pesquisadores e também ONGs de educação. Sim. Ítalo, como é que vocês estão fazendo por aí? Tentando a minha rede de contatos, assim, sabe? Eu tenho amigos em vários cantos do estado, então eu falo assim, nossa, quem mora ali próximo? Então eu encontro um amigo, um professor, ou alguém que eu já tenho entrevistado, que pode ser de qualquer área, que não necessariamente seja de educação, e eu falo, olha, eu estou fazendo uma pauta nesse sentido, quer saber que você poderia me ajudar? E a pessoa vai, né? Vou tentar. E aí é sempre ouvindo os alunos, ouvindo os professores. Os professores têm sido muito meus amigos. Assim, eu me aproximei bastante. Eu acho que o meu relacionamento com as fontes, né, melhorou muito nos últimos meses. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é um negócio complicado, como já falaram, mas foi um local que eu consegui me aproximar mais, né? Compartilhei conteúdo, assim, não necessariamente só quando eu precisei. E aí foram ao longo dos meses foram surgindo dicas. Alguém do conselho falava, olha, Ítalo, esse aspecto é interessante. Alguém do fórum de educação falava, olha, Ítalo, esse negócio é interessante. Alunos chegavam, mostravam alguma coisa, né? O pessoal do interior que eu tinha entrevistado falava, Ítalo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né? Professores, eu procurei muito, né? Eu li muitos sites, as páginas das secretarias de educação, para ver os comentários do que estava acontecendo, né? Problemas na merenda. Eu achei no Facebook um problema na distribuição de merendas aqui no estado, de um colega meu do interior. E eu falei, olha, interessante, dá uma pauta. Aí eu falei assim, não, mas não vou fazer dele, vou procurar o Ministério Público para ver o que está acontecendo. E aí descobrimos que tinha alguns municípios que estavam enfrentando, assim, no mais ou menos 2 meses, 3 meses ali do início da pandemia, que estavam enfrentando dificuldade para distribuir merenda. 3 meses, as crianças sem aula, e eles ainda não tinham distribuído, estavam enfrentando dificuldade. Então, é uma forma, assim, de sair pesquisando mesmo, sabe, garimpando. Eu não posso estar indo para as pautas, conversando, não posso ir na rua. Vou utilizar o que eu tenho, que é as redes sociais, né? Além disso,
como o Marcel falou, os professores especialistas, né, são muito importantes nisso, porque eles fazem comentários, eles conseguem analisar e às vezes eles estão um passo à frente daquele momento que acaba se tornando gatilho para outras pautas, né? E busquei também, assim, na medida do possível, né? Saber como é que estava a cobertura em outros países, os problemas que eles estavam enfrentando, tentar identificar se tinha algum problema similar aqui, por exemplo, questão psicológica dos professores. Aqui a gente fez uma matéria sobre... Tinha muito professor procurando ajuda psicológica. Então, assim, só um projeto, assim, que a gente estava tendo aqui, 800 professores. É muita gente, né? Assim, então, organizações de terceiro setor, como já disseram, né? São, assim, caminhos que a gente consegue para fugir dessa fala oficial. Ao mesmo tempo que o pessoal dos governos, da prefeitura, do Estado, são bastante importantes também para a gente conseguir pautas posteriores, para a gente conseguir pautas assim que talvez incomodem um pouco, porque sempre tem aquela brechinha na nota, sempre uma fonte que eles disponibilizam, solta alguma coisa, a gente provoca um pouco mais, a gente força um pouco mais na pergunta e acaba soltando algo mais, e a gente fala assim, nossa, deu a entender isso, vamos ver se realmente isso está acontecendo, vamos confirmar essa informação, e é isso. Interessante que você colocou até, assim, apesar dessa distância, uma certa proximidade das fontes, né? Eu tenho sentido isso um pouco também. Claro que a gente tem que entender, né, que o mundo que tem acesso à internet é limitado, mas parece que as pessoas que estão tendo acesso estão também mais disponíveis ali, né, ou ficam conectadas o dia inteiro. Então, você tem mais acesso às pessoas por WhatsApp, você fala, tô te ligando e tal. Parece que as pessoas estão um pouco mais presentes, assim, né? E redes sociais, uma fonte... Um grande escritório. E redes sociais é uma grandíssima fonte de pauta mesmo, e de personagem, né? Às vezes eu procuro, assim, por palavras-chave em Twitter e Facebook, algumas coisas, falo, pronto, se a pessoa está comentando isso, ela deve saber. Aí já entro em contato e vou fazendo um banco de personagens a partir das redes sociais, que acabam virando mesmo, né? Um mundo mesmo. E sobre as fontes oficiais, acaba que sim, né? São bastante importantes e às vezes o contato é muito complicado. Que no Rio a gente teve 2 trocas de secretário municipal, né? A secretária saiu, depois voltou, e agora o secretário estadual também, né? Foi preso, foi solto ontem, estamos com um novo secretário. Às vezes esse contato com o oficial também às vezes é um pouco conturbado, né? Como é que vocês têm sentido agora também esse outro lado, contato com o oficial? Começando por você, Josué. A gente sentiu uma dificuldade muito grande logo no início, porque como teve a correria da própria pandemia, as pessoas estavam menos disponíveis, até porque você tinha as fontes oficiais, mas quando você tentava chegar até elas, era muito difícil, porque estavam nesse processo de talvez criar um planejamento para enfrentar a pandemia, enfim. Então, foi bem difícil logo no início de todo esse processo aqui em Roraima, a gente conseguir chegar até essas fontes oficiais. E aí você tem uma dificuldade, né? E é se pensar por qual caminho seguir, já que você não tem essa fonte oficial. E aí vem toda essa discussão que nós estávamos fazendo até agora, né? Como diferenciar, como sair desse discurso oficial. É você conseguir chegar na ponta de quem seria atendido. Enfim, mas o contato com essas fontes governamentais, que são ali quem estão passando os dados, ou quem pode falar a respeito daquilo, foi distanciado esse contato, né? E aí você teve que tentar criar ferramentas para conseguir se aproximar. Mas mesmo assim, pelo menos lá no início, para mim, naquele processo de intensificação da pandemia, a gente teve muita dificuldade. Depois isso foi meio que se aclarando, né? Foi melhorando esse contato. Porque tinha uma cobrança aqui também muito grande por parte dos jornalistas de Roraima, justamente são essas coletivas, que às vezes você tinha que ir na coletiva, ela era presencial. Então, como, por exemplo, a minha equipe foi toda para home office, era mais complicado. Então, por isso que eu decidi, em determinado momento, dizer, não,
eu vou me arriscar e vou deixar a minha equipe em casa. Então, eu ia para as pautas, acompanhar essas coletivas, porque senão você não tinha informação, né, se você não fosse para essa coletiva. Depois de um tempo, depois de pressionar, é que a gente conseguiu, algumas vezes, não foram todas, colocar que esses pronunciamentos fossem feitos a partir do ambiente virtual, né, que era a nova ferramenta, era o novo espaço das pessoas nesse momento. E isso que você fala, Mariana, é muito, muito verdade, porque você tem as pessoas ali mais vinculadas nessas redes sociais, mais próximas a você nesse ambiente, e aí você conseguir realmente usar. E eu uso, por exemplo, muito essa tática de acompanhar quem está comentando, vou lá pesquisar, e a gente consegue, muitas das vezes, chegar aonde a gente quer a partir disso. Hoje não, hoje essas fontes oficiais já estão mais acessíveis e mais próximas, mas foi um trajeto bem, bem difícil. A gente tem uma relação a imprensa tem uma relação bem difícil, né, com o Ministério da Educação desde o início do mandato do presidente Bolsonaro. Primeiro com o ministro Vélez, depois com o ministro Weintraub, que talvez tenha sido o momento mais difícil dessa relação da imprensa com a autoridade do MEC. O ministro Decotelli ficou ali muito pouco tempo, né? E agora o ministro Milton, que até o momento também ele deu uma entrevista já, né, para a grande imprensa e tal, mas também a gente não tem um fácil acesso a ele e a outras autoridades ali do MEC. Então, assim, com a pandemia, eu sinto que isso ficou um pouco mais difícil, porque nos dias normais, né, quando o Ministério estava funcionando normalmente, todo mundo no regime presencial, os jornalistas também cobrindo normalmente, a gente acabava tendo muitas coletivas de imprensa, que acabavam sendo o momento que a gente conseguia abordar essas autoridades ali pessoalmente, né? E estabelecer algum contato, porque fora daquele ambiente ali de contato presencial, a gente não tinha muita abertura. Então, quando as coletivas de imprensa começaram a rarear, né, por conta da pandemia, e também começaram a ser transmitidas pelo ambiente online e tudo mais, isso reduziu ainda mais a nossa face de contato ali com as autoridades do Ministério. Então, agora estão começando a retomar aos poucos, né, as coletivas, mas num ritmo muito menor do que acontecia antes. E aí que a gente eu tenho ido, né, sempre quando há alguma coletiva de imprensa, eu tenho ido presencialmente justamente para tentar obter alguma informação ou tentar falar ali com as autoridades, porque à distância esse contato é muito difícil mesmo. Então, no sentido da cobertura do Ministério da Educação, lá em Brasília, a pandemia acabou se tornando um obstáculo para essa aproximação que a gente tenta fazer dessas autoridades do MEC nessa relação que desde o início do governo do presidente Bolsonaro, como eu falei, é bem dificultado. Me parece que o acesso a fontes oficiais está um pouquinho mais difícil hoje por alguns motivos. Primeiro, eu penso que basicamente os governos estão apagando incêndio agora, né, com a pandemia, porque são vários problemas que estão tendo que resolver. Então, governos tendem a estar menos abertos a dar uma entrevista, dar uma coletiva quando ainda não tem a solução, né? E tendem a se comunicar com a imprensa por meio de notas. E eu na cobertura do dia a dia eu vejo que a comunicação por notas ela está muito mais assídua do que entrevistas, né? E também quando há anúncios novos, eles estão concentrados em coletivas de imprensa na figura do governador e não do secretário de educação, ou enfim, é sempre ou do governador, ou do prefeito, né? Enfim, então eu sinto que tá mais difícil mesmo, assim, em muitos casos a gente quer tentar elucidar já vários pontos que não estão muito claros, e o governo também não tem muita clareza do que, talvez porque não tenha resolvido ainda, né, não tenha achado a solução, só quer se pronunciar quando já tiver todas as soluções. Então, também a gente fica daí às vezes tendo que colocar no texto, né, o governo não se posicionou sobre tal questão, não respondeu, questionado sobre tal questão, o governo não se posicionou, ou
a reportagem solicitou uma entrevista, mas o governo se manifestou apenas por nota. Acaba sendo recorrente em muitas reportagens, né? Mas também entendo que agora é basicamente apagar incêndio, né? O trabalho do governo, mas a gente como jornalista também tem que estar sempre em cima para cobrar soluções e saídas, porque para isso o governo foi eleito, né? E está ali para servir a população. Concordo que está bem difícil assim, o contato com as fontes oficiais, mas graças a Deus eu tento não depender tanto assim. Por exemplo, no estado, como o Marcel disse, né, aqui também as decisões são muito centradas na figura do governador, mas no entanto o governador não toma a decisão sozinho, né? Então foram formados 2 grupos, um com mais entidades envolvidas, que é o grupo consultivo, e outro que é da tomada de decisão, mais ainda com algumas entidades, alguns órgãos importantes do Estado. Então, eu busquei, por exemplo, o Ministério Público, Defensoria, outros órgãos envolvidos e tal, e aí, em algum momento, sempre a resposta era de que não podia falar, de que não tinha decisão, só que a gente queria saber o que estava acontecendo, o que estava sendo discutido, né? Qual era o caminho que estava sendo percorrido para chegar à decisão que ainda seria anunciada. Então, nem isso a gente conseguia ter acesso, né? A gente não conseguia ter esse posicionamento. E aí, isso dificultou muito. Então, por exemplo, cultivar essa fonte oficial por baixo, né, pelos meus bastidores, foi muito importante para mim, entende? Então, estava ali uma fonte participando da reunião, de repente ela soltava alguma coisa e falava assim, isso é isso que eu posso dizer. Então a gente começava a apurar, vai catando informaçãozinha daqui, vai trazendo daqui dali. Então, por exemplo, a gente chega agora, esse momento, então a gente tem uma noção de qual foi o caminho que foi percorrido, né, as nuances que estão ocorrendo para se tomar aquela... recentemente, por exemplo, Fortaleza anunciou que não retomaria as aulas presenciais este ano. Só que eu tinha dado essa informação 4 dias antes, né? Então, uma fonte me disse, uma fonte oficial me disse, mas pediu para não ser identificado. Então, foi assim, há um medo, né? Há um receio de liberar algumas informações, também pelo fato de represálias, né? De intimidação. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Né? Eu fiquei com muito medo de dizer assim, Fortaleza não retoma as aulas presenciais este ano. Mas a fonte era tão boa, que eu disse assim, cara, eu preciso dizer isso. E eu fui lá e disse. Então, 3 dias depois, a assessoria do prefeito ligou para mim, não diga isso, rapaz, não diga isso. Aí sustentamos isso no impresso, no online, no impresso, a gente fez uma análise maior da rede estadual e municipal, dizendo que ainda estava indefinido. Né? E aí, mas 3 dias depois foi anunciado pelo prefeito. Eu fiquei bastante feliz por ter dado esse furo. E, graças a Deus, espero que essa fonte esteja vendo esse vídeo e que ela me mande mais informações. Isso foi ótimo. Sim. Nossa, e eu não sei vocês, assim, para mim, mudou muito a visão do jornalismo mesmo, porque parece que você precisa ser, de fato, uma fonte bastante confiável, né? Eu fiquei com muito mais medo de errar agora nessa pandemia, né? Sempre fui de checar, rechecar, mas, assim, agora... mais ainda, às vezes eu escuto uma coletiva, eu volto, falo, não, foi isso mesmo, aí volto, tipo, mais outra vez naquele, não, o dado é esse mesmo, porque parece que tem um peso diante de tantas informações, né, tantas informações falsas, tantas informações estranhas que estão circulando por aí, parece que você precisa, de fato, ser aí um pilar, né, e... como é que vocês têm sentido, assim, isso, gente? Tem mudado para vocês essa visão do jornalismo mesmo? Até volto direto até para você, Ítalo, começou a falar um pouquinho disso, né, dessa fonte. Tá, deixa eu pensar na minha resposta, porque eu choro quando eu erro uma informação. Desculpa, eu sou muito emotivo, mas eu realmente choro, eu me sinto muito mal quando eu erro informação, e distante da pessoa, distante, sem contato físico, eu me sinto muito mais... Eu fico muito mais inculcado para estar passando a informação correta. Então, às vezes, eu falo 3 vezes com a pessoa, para assim, mas é isso mesmo, sabe? E eu acho que a gente continua fazendo jornalismo, alguns processos mudaram, mas a gente faz, por exemplo, eu sinto muito falta de estar na rua. Eu fui um dos repórteres que mais foi à rua aqui em Fortaleza, no Jornal Povo, mas eu sinto necessidade, eu sinto que preciso do calor humano, mas algumas coisas, algumas conversas, algumas informações, eu sinto que eu não teria
se eu tivesse, assim, com aquela pessoa conversando, assim, num evento de educação, seria mais difícil. Então, como eu tinha dito, né, cultivar esse relacionamento pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelas redes sociais, se fazer um pouco de, meu Deus, desentendido, é bem interessante. Mas o jornalismo, assim, eu não sinto que mudou muito, não. Assim, eu acho que é porque também sou um pouco novo, então não tenho muito parâmetro. Mas eu estou fazendo do mesmo jeito, mas com mais dedicação e com mais preocupação. Assim, é o que a gente já deveria estar fazendo sempre, né? Cuidado com a informação. Então, agora triplicado, né? E é isso. José, eu vou passar para você e até acrescentar como é que você tem orientado a sua equipe, né? Você como chefe, como é que está sendo lidar com os repórteres também? Como é que você tem ministrado essa equipe? Acredito que a base do jornalismo é a gente sempre perguntar, né? E eu sempre falo para meus repórteres, perguntem até mesmo o óbvio, porque às vezes o óbvio precisa ser confirmado. Então, eu sempre digo para eles também, principalmente nesse momento, a gente tentar buscar o que está por trás do discurso, principalmente do que a gente está falando aqui, que são das fontes oficiais, porque às vezes o que chega não é bem a realidade lá na ponta. Então, a gente recebe material, recebe uma informação, e eu sempre oriento nesse sentido. A gente precisa entender aquele processo que a gente está começando a escrever, e isso precisa minuciar, né? Às vezes você precisa entender detalhadamente aquele processo, aquela matéria, aquela notícia. Então, é sempre perguntar, e perguntar até mesmo, como eu disse, o óbvio, porque senão a gente acaba, às vezes, sendo induzido ao erro. E eu sempre falo para eles, não é que a gente não pode errar, né? Assim, a gente sempre tem que se evitar ao máximo errar. Às vezes acontece, né, de ocorrer uma falha no meio do jornalismo, mas o nosso trabalho é, de fato, apurar, é buscar a realidade dos fatos. Então, a pandemia, na minha concepção e na minha visão, ela intensificou essa preocupação de se fazer notícia. Quando a gente olha, e aí é uma análise que eu faço, quando a gente vê a partir de um ângulo óbvio, né? É claro que o jornalismo vai acompanhar a pandemia, mas é claro que ele vai ter que fazer isso. Mas quando a gente traz para um aprofundamento dessa discussão, a gente percebe o quanto foi difícil e o quanto se mudaram as ferramentas para se produzir notícia. Né? Primeiro que você perde o contato físico com o seu entrevistado, você tem dificuldades em conseguir pautas, você tem dificuldades em construir uma matéria, você tem dificuldades, às vezes, até de conseguir confirmar uma informação, e às vezes você segura para não dar a famosa barrigada, né? Então, dentro desse processo comunicacional, eu acredito que teve muita mudança, e umas mudanças, às vezes, até drásticas, né? E é isso que a gente também precisa, às vezes, discutir. O jornalismo, ele cumpre o seu papel social, a sua responsabilidade nessa construção social, isso envolve todas as áreas, inclusive a própria educação, que quando a gente traz esse debate à luz da opinião pública, isso é extremamente importante. Mas, se nós nos perguntarmos, né, enquanto jornalistas desses meios de comunicação, como que a nossa rotina foi afetada? E quando a gente para analisar, ela foi, de fato, afetada, e muito. Então, a gente saiu daquela rotina normal que você tem de fazer a notícia, passa por um processo extremamente de mudança, né, provocado pela própria pandemia, para chegar hoje você conseguir ver, por exemplo, a Paula fala que ainda continua em home office, né? A gente aqui, por exemplo, a minha redação já saiu, já voltou para a redação, mas a gente ainda não tem aquela mesma rotina que tínhamos antes. Enfim, mudou muito. E essa preocupação em levar a notícia mais apurada, ela de fato ocorre, porque as pessoas procuram os meios de comunicação. Eu sempre digo que a nossa relação com a população ela é de amor e ódio, né? A imprensa é extremamente criticada, e isso tem um processo de intensificação também pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, quando faz ataques à imprensa. Isso ocorreu demais durante a pandemia, então a gente tem esse discurso de ódio também
propagado por uma figura pública, a população às vezes se sente no direito de atacar o próprio profissional de imprensa, porque tem a maior figura do país fazendo isso, e no meio de tudo isso a gente tem que enfrentar, porque o nosso papel é levar a informação, é que aquilo chegue até o público, né? E muitas das vezes são coisas que o governo não queria que chegasse, e esse é o nosso papel, de levar aquilo que é de interesse público ao conhecimento da própria população. E você, Marcel? Eu sinto que, de alguma forma, a gente conseguiu ter alguns aprendizados na pandemia, justamente por conta de ter que ultrapassar essa barreira, né, de não ter o contato físico, não poder chegar numa fonte presencialmente. Eu também sinto que, de alguma forma, o jornalismo ele acabou tendo a sua importância reforçada, porque a gente, agora ainda que o Brasil já tenha se acostumado com a pandemia, mas se a gente for pensar meses atrás, as pessoas estavam muito mais ansiosas, havia uma preocupação de fato porque era uma pandemia, né? Tanto é que no início teve grande adesão ao distanciamento, porque foi algo que mexeu muito com a vida das pessoas. E a gente pode ver em sites, por exemplo, sobretudo no início, houve uma explosão de acesso em reportagens, se a gente for analisar as métricas de audiência, né? O que isso traduz? Esses números eles mostram que a população estava extremamente necessitando de informações para saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer, por que as questões pararam, o que era o coronavírus, como é que ele vai impactar na vida das pessoas, qual que são os riscos do coronavírus para crianças, por exemplo, para adultos, e se voltar às aulas primeiro na educação infantil, primeiro no médio, qual que é a diferença? Quer dizer, são questões que mudam, assim, impactam diretamente a vida das pessoas. Daí eu martelo de novo nessa questão do jornalismo ser, sobretudo agora, ter esse papel reforçado também de serviço. Quer dizer, eu preciso dessa informação para tomar decisões do meu dia. E nesse sentido eu acho que o jornalismo ganha ainda mais relevância, porque a gente evidentemente sempre tem que buscar, né, fazer um jornalismo que dialogue com o cotidiano das pessoas, mas isso mais do que tudo, o contexto ele favoreceu isso, né? O contexto fez com que a gente reportasse situações, informações que iam mudar e ainda hoje mudam, né? Semana que vem pode mudar, pode fechar o comércio, pode fechar as escolas, pode ter um surto de coronavírus em uma cidade, um bairro, enfim. E nesse sentido, eu acho que a gente teve, sim, o nosso papel ainda mais reforçado, né? E claro que é um desafio cotidiano a gente seguir reportando, né, e buscando pautas, e eu acho muito importante a gente buscar pautas que fujam, sim, do discurso oficial, que chequem, inclusive, o discurso oficial. Eu, particularmente, a questão da desigualdade é algo que me motiva muito a reportar, e é importante a gente mostrar como tem parcelas da sociedade que, para muitos, são parcelas invisíveis, as pessoas não se importam, mas elas estão ali necessitando. E eu penso muito numa reportagem que eu fiz sobre a questão da desigualdade na pandemia, em que eu fui para uma comunidade bastante pobre aqui de Porto Alegre. É uma comunidade totalmente abandonada pelo poder público, totalmente abandonada, e todas as ações, assim, eu vinha ao longo das semanas anteriores divulgando, então, o governo vai fazer isso, o governo vai fazer aquilo, tal ação, e chegava lá e as pessoas não tinham água para lavar as mãos, né? Então, e aí? Como é que isso vai acontecer, entendeu? Agora a gente, aqui na RBS, a gente divulgou que as aulas vão voltar daqui a pouco para o ensino médio, e as escolas públicas não têm básico de EPI, sabe? Não tem, sendo que antes já tinha escolas que não tinham sabonete, não tinha papel higiênico. Quer dizer, são realidades que elas são o nosso país, é a nossa vida, é a nossa sociedade. Por mais que a gente não estude numa escola assim hoje, a gente está dialogando com essas pessoas, muitas delas também nos veem, né? São professores, por exemplo, pais que assinam, que leem as nossas reportagens, e se por algum acaso essas pessoas não diretamente nos leem, então quem nos lê precisa saber o que está acontecendo ali, porque, enfim, acho que também tem que pensar um pouco na micropolítica, né? Cada pessoa, sabendo e tendo um pouco de conhecimento sobre algo, vai agir, vai, enfim, tomar consciência e vai agir de uma forma diferente. E basicamente é para isso que a gente é jornalista, né? Porque a gente pensa que ao divulgar informação a gente está democratizando a nossa sociedade e também empoderando as pessoas com informação para que elas tomem decisões que sejam, enfim, levem em conta o que está acontecendo com o mundo, né? Seja para decidir o que elas vão fazer amanhã com a sua família delas, seja para cobrar do poder público, seja para saber qual que é a melhor opção de, enfim, ver o IDEB, daí ver qual escola tem o melhor IDEB, talvez ver que no seu bairro tem uma escola que tem um desempenho melhor e daí matricular o seu filho. Enfim, são questões do dia a dia, e eu sinto que
desse desafio todo, eu acho que o jornalismo sai, sim, mais valorizado. E eu, particularmente, também, eu imagino que vocês também, todo mundo que está nos assistindo, ser jornalista durante a pandemia reforçou muito um senso nosso, né, nosso papel social é esse, é mostrar o que está acontecendo com o mundo, quais que são os gargalos, quais que são os desafios, como as pessoas estão sofrendo com isso, como as pessoas estão achando saídas para isso também, né, mostrar bons exemplos, né, como outros lugares estão conseguindo solucionar os seus problemas e como a gente pode fazer também, né. Enfim, eu acho que o jornalismo ele tem como pressuposto também um certo senso de justiça social, e eu sinto que isso foi ainda mais acentuado durante a pandemia, né? Me parece isso, acho que, enfim, esses são algumas reflexões que eu andei pensando nos últimos tempos. E acho que nesse processo, e até puxando até para a nossa oficina, né, nosso mini curso de microdados e dados, né, eu acho que os dados, eles ajudam muito a gente, né, nessa cobertura toda do nosso fazer jornalístico, né, porque você ter acesso a grandes bancos de dados, você conseguir cruzar ali, não, onde é que tem saneamento, onde é que não tem, dado de censo escolar, dado de desempenho, você ter todas essas informações, de certa forma, oficiais, checadas, e elas te ajudam a dar um panorama do que está acontecendo, né, e a tornar mais forte ali o que você está produzindo. E você, Paula, como é que o jornalismo está batendo por aí? Então, eu acho que nesse momento a gente ganhou uma relevância ainda maior, né, na sociedade, concordo com o que o Marcel disse. Eu acho que no momento de tanta desinformação, e aí coincidir isso com a maior pandemia do século, o nosso papel ficou ainda mais sensível, né, na sociedade, e isso traz ainda mais responsabilidade, né, para os nossos ombros, assim. Eu sinto que no meu dia a dia eu senti que eu redobrei o meu cuidado com o que eu publico e com o que as fontes me dizem, porque tem uma coisa que eu estou percebendo também durante a pandemia em relação ao comportamento das fontes, é que a gente tem que estar muito atento se a fonte de fato tem aquela informação ou se ela leu aquela informação em algum lugar, ou escutou, ou alguém mandou no WhatsApp dela, e ela está apenas reproduzindo uma coisa que ela leu por aí no WhatsApp, entendeu? E isso é uma coisa que eu discuto muito com os meus colegas. Eu tenho uma outra colega aqui em Brasília que também cobre educação comigo, que é a Renata Marisa, e a gente bate muito essa bola quando ela recebe uma informação ou eu recebo uma informação de fonte. A gente sempre discute, mas isso daqui é informação mesmo que essa fonte tem, ou essa fonte está reproduzindo o que ela recebeu no WhatsApp, ou qualquer outra coisa, está fazendo um compilado do que ela leu por aí. Então, tipo, a gente tem redobrado esse cuidado de tentar aferir se aquilo de fato é uma informação que aquela pessoa tem ou é uma impressão. E eu acho que isso aumentou muito durante a pandemia, justamente porque as pessoas estão convivendo no ambiente virtual, né? A gente lá em Brasília, a gente tem muito a coisa do bastidor, da cobertura do bastidor e tal, dos órgãos. E aí, esse bastidor, ele ficou um pouco prejudicado, porque as pessoas não estão ali no dia a dia, não encontram ali no corredor e ficam sabendo de uma coisa, por exemplo, na Câmara, né? Sempre tem aquela figura que ela, embora não tenha o poder de decisão, ela está sempre por dentro porque circula naquele meio da decisão. Esse circular, né, foi muito prejudicado durante a pandemia por conta dessa questão do home office, né, de ter que ficar no home office e tal, não poder comparecer presencialmente. E isso afeta diretamente a nossa cobertura de bastidor, porque o bastidor, ele simplesmente começa a acontecer ali na conversa de WhatsApp, e a gente sabe que essa conversa de WhatsApp, ela tem muitos ecos, né, e muitas imprecisões, e é um ambiente muito propício para divulgação e transmissão de informações que as pessoas vão repassando sem ter muita certeza. Então, isso acendeu muito o alerta entre nós, entre eu e meus colegas. É uma coisa que a gente sempre discute, essa questão de alguém falou alguma coisa, a gente está rechecando muito mais do que já fazia normalmente, por conta desses ecos que a gente tem na comunicação virtual, né?
Então, eu acho que nesse sentido, a responsabilidade do jornalista em zelar pelo conteúdo que ele publica e apurar, reapurar, checar de novo, é uma coisa que eu sinto também que aumentou muito durante essa pandemia. E falando sobre os dados, né? Até antes eu sou uma pessoa que sempre quando vinha aquele monte de dados, eu ficava assim, ai meu Deus do céu, que medo desses dados, porque eu sou uma pessoa de humanas, né? Não ficar mexendo com número aqui e tal. Mas a pandemia deu uma invertida nisso para mim, porque o dado é aquela coisa que a gente tem segurança, né, na informação, porque afinal aquilo lá é um número que foi apurado super tecnicamente por um órgão e é um documento, né? Então a gente tem o dado como prova. Enquanto que nessa comunicação da apuração das fontes e dos bastidores tem esses ecos que eu falei. Então, bem ou mal, a divulgação desses dados, né, embora seja uma apuração trabalhosa de fazer a análise correta deles e tentar interpretar de uma maneira plausível, tem esse aspecto da segurança do dado. Então, assim, eu acho que nesse momento da pandemia, eu tenho buscado muito fazer relações a partir dos dados oficiais também, cruzar com outras informações que eu tenha recebido e tentar fazer com que o documento, né, que é o dado, dialogue ou até mesmo comprove o que uma fonte me disse, mostre que é por aquele caminho mesmo ou que não é. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que ser ainda mais criterioso na nossa atividade, sobretudo nesse momento de desinformação que a gente vive, né? E de profusão de notícias falsas, e durante uma pandemia, quando qualquer coisa que a gente veicule pode ter um impacto aí super preocupante, né, na população. Então, acho que eu sinto como se tivesse dobrado o peso que eu sinto, né, sobre as costas de ter uma responsabilidade ainda maior com a informação que a gente veicula. Isso da questão dos dados, eu também super... só um comentário sobre os dados, eu acho que é super importante pela questão de que eu sou jornalista de dados, né? E eu acredito muito no poder das reportagens de dados como um caminho também para vencer essa polarização, né? Porque os dados, como a Paula disse, eles foram polidos, né, por um órgão e, de certa forma, eles representam várias realidades, né? Por exemplo, um dado do IDEB, milhões de alunos, né? Várias escolas, quer dizer, no fim das contas são várias fontes, né? E também me parece que reportagens de dados, guiadas por dados, né? Sempre com a preocupação de ouvir fontes, de ouvir as histórias por detrás deles, mas também eles deixam o jornalista menos vulnerável a uma fonte que inclusive pode ser bem intencionada, né? Quer dizer, é diferente de fazer uma reportagem dizendo especialistas dizem tal questão, e essa questão pode ser uma realidade, pode de fato ser o que acontece, mas tem muito mais força a gente trazer, sabe, X% dos alunos, sabe, ensino médio, o IDEB mostra que o ensino médio cresceu no Brasil. Quer dizer, reportagens de dados, elas conseguem de fato, tá ali o número, né, tá ali a estatística e é verificável, porque tem também essa questão da transparência, é um banco de dados aberto, então qualquer pessoa pode refazer. Acho, inclusive, é um bom caminho para fugir da polarização. Perfeito. A gente está caminhando agora para o final. Vou fazer uma última rodadazinha da gente só indica uma reportagem que vocês fizeram, que vocês gostaram muito ou de ter feito, ou pelo processo, ou pelo resultado. A gente não tem nem muito tempo para falar sobre ela, mas a gente vai deixar os links, enfim, vai colocar aqui de alguma forma disponível para quem está assistindo a gente. E considerações finais, assim, né? O que ficou para vocês até agora dessa trajetória de pandemia, né? A gente pode começar pelo Ítalo. Assim, um material que eu gostei muito de ter feito foi sobre a educação durante a pandemia, foi sobre a avaliação aqui do Estado, o SPAES, que mostrou que 9 a cada 10 alunos terminavam o segundo ano lendo. Eu acho que é um marco assim, para a educação do Estado, e a necessidade da gente pensar como essas crianças vão chegar no ensino médio para elas não perderem esse gosto pelo estudo.
E também trazer, porque o SPAES, ele é aplicado nos anos iniciais, nos finais e no ensino médio. Então, mostrar esse cenário, uma avaliação mais local, foi bastante interessante para mim, apesar de não ter a ver com a pandemia, né? Mas foi interessante. E também falar dos professores e alunos que estavam se reinventando. Uma matéria que eu fiz em colaboração, uma reportagem que eu fiz em colaboração com a Domitila Andrade, que é outra repórter aqui de cidades. Foi bem interessante buscar essas fontes, ir no Cariri Cearense, ir em Sobral, ir atrás dessas histórias de diferentes pontos do estado, que vivem realidades completamente diferentes. Uma coisa que eu queria falar conheça, assim, para quem está assistindo, né? Leiam tudo que for sobre educação, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa, mesmo que você não esteja entendendo nada. E eu acho que as eleições deste ano, elas interferiram diretamente, né, na decisão de retornar ou não, assim, as aulas, né? Acabou sendo uma decisão política, né? Então, enquanto os prefeitos recuaram, né, o governador avança, o governo, né, avança a necessidade de pontuar que vai voltar. E é isso, eu tenho aprendido bastante, eu tenho crescido muito durante essa cobertura nos últimos meses, sei pouco ainda, mas eu vou continuar aprendendo e a gente vai junto, e com todo mundo produzindo conteúdo. E tem uma coisa muito importante que eu queria falar, que o quanto contagiou essa cobertura de educação, acabou se tornando uma pauta muito importante, mais do que já era agora nos últimos meses, já que está sendo um dos últimos setores a voltar, pelo menos aqui no estado. Então, outros colegas também cobriram. Então, é muito bom ver outros colegas cobrindo educação, pedindo dicas de fonte, perguntando o que é que acha da pauta. E colaborar com isso é muito gratificante e eu tenho sido muito feliz cobrindo a educação, assim como os outros temas que eu cubro também. E é isso, obrigado. Obrigada, Ítalo. Josué? Teve, na verdade, 2 reportagens. Uma é essa da comunidade indígena Malacacheta, que foi onde eu fui conhecer a realidade e mostrar um pouco das dificuldades que os indígenas estavam enfrentando e ainda enfrentam durante a pandemia, e lá poder mostrar um pouquinho de cada coisa, e inclusive a questão da educação, né, as apostilas que chegavam com um conteúdo extremamente farto, que não dava tempo em uma semana de você responder tudo, e os estudantes reclamavam, inclusive, de que alguns conteúdos não tinham sido aplicados, nunca tinham visto. Enfim, essa foi uma matéria que me marcou muito, porque demorou quase uma semana para a gente conseguir falar com o Tuxaua. E aí vou lembrar um pouco a discussão que a Paula trouxe de ele não aceitar falar por telefone, pediu para que fôssemos até a comunidade, e aí consegui chegar até lá, e fechei esse material. Então foi um material que me marcou muito, porque além de tudo isso a gente mostrou também que os indígenas foram recorrer à medicina tradicional para conseguir curar ali, né, as pessoas do coronavírus. Além disso, teve logo no início da pandemia, eu conversei com algumas amigas minhas que estavam em outros países, inclusive uma que faz mestrado na França, e ela pôde trazer também um pouco dessa realidade do que mudou ali nesse contexto educacional onde ela está inserida, né? E uma amiga também que está na Espanha que falou também que ia começar a ter que usar a plataforma para conseguir continuar o mestrado também. Então foram 2 conteúdos que me marcaram muito. E eu acredito que a gente sai dessa pandemia com um aprendizado muito grande e entendendo ainda mais o nosso papel enquanto jornalista e enquanto jornalismo, de o quanto nós somos essenciais para a sociedade, para esclarecer, para mostrar fatos, né, levar essas situações todas à população. Então a gente sai com uma bagagem muito maior do que nós começamos lá no início de todo esse processo. Então acredito que o jornalismo foi fortalecido, nós ganhamos destaques e também as pessoas passaram a entender ainda mais o nosso papel social. E isso é importante, até pelo momento que a gente vive. Aí eu volto a falar disso, que o jornalismo ele continua muitas das vezes sendo atacado, e a gente precisa desconstruir esse discurso, e a gente desconstrói trabalhando, mostrando essa realidade, levando as outras faces da própria pandemia. Enfim, eu acredito que todo mundo sai, ainda não saímos completamente, né? Mas assim, até o que a gente viveu até agora
fortalece essas bases do jornalismo e nos torna profissionais muito mais apurados também para entender qualquer contexto que a gente venha falar, seja de educação, seja de saúde, economia, enfim, qualquer uma dessas outras áreas que fazem parte dessa realidade social. Obrigada, Josué. E você, Paula? Então, uma matéria que eu gostei muito de fazer durante essa pandemia, até já tinha citado, foi essa matéria da alfabetização, né? Porque é uma questão que me veio muito, assim, como que se já estava difícil, né, para os estudantes mais velhos fazerem esse ensino remoto, terem algum tipo de aprendizagem mínimo que fosse à distância, imagina para esses alunos que estavam aprendendo a ler e escrever e dependendo de pais que muitas vezes não sabem ler e escrever, né, para auxiliar nas suas atividades. E isso ficou bem, me trouxe muito como que é mais embaixo, né? Como que o buraco é muito mais embaixo num país desse tamanho, com tanta desigualdade. Como que, assim, você fala vai fornecer ensino à distância para pessoas que muitas vezes não têm um celular, não têm internet em casa, não sabem ler, né? Então, eu acho que essa matéria foi muito especial para mim porque escancarou essa desigualdade, né, que a gente tem no Brasil e mostrou que não é ok. Tem muita gente que não está conseguindo ter acesso à educação, mesmo que o Estado disponibilize aulas remotas. Tem gente que não está conseguindo ter acesso a isso. Tinha pessoas que eu entrevistei nessa matéria que a escola não tinha conseguido chegar até essas pessoas porque não tinham. Essas pessoas trocam muito de telefone, né? Porque não coloca crédito no celular, e aí a operadora acaba desativando o número, e aí era uma dificuldade que as escolas tinham de chegar aos alunos porque não conseguiam contato telefônico. Então, essas professoras foram comigo até a casa dos estudantes, e daí foi quando elas conseguiram o primeiro contato durante a pandemia para oferecer algum tipo de material impresso, coisa nesse sentido. Então, essa matéria foi muito especial para mim, porque mostrou que é um problema muito mais profundo do que disponibilizar a internet ou não disponibilizar a internet. E teve uma outra matéria também que eu gostei muito de fazer, que foi uma apuração que a gente fez em 4 repórteres em todo o Brasil para verificar se a merenda escolar estava chegando aos estudantes, né? Porque, como o Marcel já disse, também tem muita gente que vai para a escola para comer. E no Brasil, então, isso é ainda mais latente, né? E aí a gente verificou que depois, já em maio, havia 10 estados que ainda não estavam fornecendo alimentação escolar aos estudantes, e muitos estudantes passando fome mesmo, em situação de insegurança alimentar por conta da interrupção das aulas. Então, essa também foi uma matéria que eu gostei muito de fazer, e as duas falam um pouco sobre o que eu acho que é o mais importante da nossa atuação nesse momento. Esses casos são casos que ficam invisíveis, porque essas pessoas não têm nenhuma interface de publicização do seu drama, seja porque elas estão excluídas digitalmente, marginalizadas socialmente. Então, acho que cabe a nós identificar esses casos que mostram que esse buraco é muito mais embaixo, que o gargalo é muito maior, e trazer à tona, né, esse problema para que as autoridades se movimentem de alguma forma para mitigar essas questões. Então, eu acho que a nossa função de dar voz, que é, para mim, o principal do jornalismo, ficou ainda mais imprescindível nesse momento de invisibilização dessas pessoas. Obrigada, Paula. E você, Marcel? Eu acho que eu destacaria uma reportagem que eu fiz com meu colega Thiago Boff sobre, até citei antes, da questão do abismo maior entre as redes pública e privada por conta dessa pandemia, porque foi uma reportagem, eu gostei muito de ter feito ela, porque a gente conseguiu dar voz, justamente é o que a Paula falou, das pessoas que, para muitos, são invisíveis, né? São pessoas que não têm
uma assessoria de imprensa para localizar as demandas, né? E eu lembro assim que alguns depoimentos foram veiculados na Rádio Gaúcha, e a gente teve um retorno muito forte assim dos ouvintes de como ficaram sensibilizados de ouvir pais que, enfim, não estavam conseguindo ser abarcados nas políticas públicas, estavam, em suma, desassistidos. E eu acho que mais ou menos é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente dar voz a quem não tem voz, né? Logo em seguida, depois eu fiz uma suíte mostrando dos bons exemplos de quem, então, prefeituras, governos estaduais e países que estavam conseguindo resolver essa questão. E também gostei dessa matéria porque eu também tive retorno, assim, porque a matéria também trazia soluções para o dia a dia dos professores, plataformas que eles poderiam usar, por exemplo. E tive retornos por e-mail de professores dizendo: obrigado, obrigada, eu não sabia que podia usar isso, é para isso que eu assino o jornal. Quer dizer, eu acho que é muito importante isso, até porque são fenômenos que acontecem na sociedade, né? Essas questões de pessoas que não conseguirem, terem que ir para a escola para comer, por exemplo. A pandemia colocou a questão remota para todo mundo, né? E a solução, a gente vê muitas reportagens sobre pessoas que começaram a fazer pão, pessoas que começaram a cuidar de plantas. São fenômenos que acontecem, eles merecem ser reportados, só que eles não são tão populares assim, né? É muito mais comum a gente ter pessoas que estão sofrendo, que estão perdendo emprego, que estão tendo que alfabetizar os seus filhos sem conseguir ter os meios para isso, né? E eu acho que é na nossa função reportar e, de certa forma, eu particularmente sinto que a minha paixão pelo jornalismo foi ainda mais acentuada nessa pandemia, porque eu senti que o meu trabalho, ele estava fazendo a diferença, estava mostrando ali o que estava acontecendo num momento em que as pessoas estavam trancadas em casa, né, porque não podiam sair, só os serviços mais essenciais é que estavam levando as pessoas a trabalhar. Então, eu acho que o jornalismo acabou saindo fortalecido nesse sentido de que é uma ponte entre realidades, né? E cabe também muitas vezes ao repórter, a gente sabe quem é repórter no dia a dia, sabe que muitas pautas elas saem por esforço diário do repórter, por estar aí pautando e pedindo, esse assunto importa, esse assunto merece ser tratado. Muitas vezes eles acabam sendo empurrados, né? Porque, enfim, a gente acaba cobrindo o mundo, né? Tem vários assuntos e muitas reportagens, sobretudo aquelas ligadas a direitos humanos, elas saem por esforço do repórter que está ali todo dia pedindo: isso aqui importa, isso aqui merece ser contado, essas histórias merecem ser contadas. Então, assim, eu destacaria também a importância individual do repórter, do jornalista, do editor, enfim, de estar ali pautando, porque muitos assuntos eles são veiculados e ganham espaço porque a gente é chato e tá ali pedindo: isso aqui tem que acontecer, né? Isso aqui tem que sair. Mas eu acho que é isso, o jornalismo tá aí, gente, é uma paixão louca, né? É uma cachaça, e é isso. Bom, eu queria deixar uma reportagem minha também, que é sobre uma mais recente, do Dia do Professor, porque a gente conseguiu chegar, assim, a várias realidades, foi bastante difícil fazer isso de casa, mas a gente conseguiu. Vou deixar também essa reportagem para vocês. Pessoal, eu queria agradecer muito essa mesa, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por tudo que vocês compartilharam. E queria agradecer também quem está nos acompanhando de casa, quem nos acompanhou até aqui, e continuem acompanhando o Congresso da GEDUCA. A gente tem bastante coisa interessante aí ao longo dos próximos dias. Obrigada. No mundo das redes, fios e tecidos, polo é o lugar do ponto de encontro. No nosso caso, daqueles que acreditam que para haver desenvolvimento social e pessoal é fundamental educar, em todo tempo e todo espaço. Entendemos que a educação se faz a qualquer hora e em todos os lugares, na sala de aula, na rua, em casa, no parque, na teoria e na prática. É pela crença na educação como processo integral que, ao lado de inúmeros parceiros, desenvolvemos programas para que municípios, estados e União ofereçam uma educação pública e de qualidade. Pois aquilo que é um direito de todos ainda é uma realidade de poucos.